Algo invisível está presta a acontecer, mas você não sabe explicar o quê? E como se uma chave estivesse girando no silencio, uma porta se movendo sem que você perceba. O que vous revelar agora não é acaso, não é coincidência, e uma mensagem urgente, destinada exatamente a você. Existem instant na vida em que o seu se aproxima da terra e define o futuro de quem está atento. Este des momento. Se você permanece comigo até o fim, ve entender porque tanta coisa parecem estar fora do lugar, mais do que isso, ve descobrir que a resposta já estava preparada. Mas a de tal, o tempo para atravessar essa oportunidade está se esgotando. Imagine relógio invisível marcando a contagem regressiva sobre a sua vida. Ele não aparece na parede da sua casa nem no visor do seu celular, mas pulsa no mundo espiritual. Muita pessoa não percebem esse compasso porque está mergulhada na rotina, preocupação financeira, responsabilidade familiar, preço do trabalho. No enquanto você se ocupa do que parece urgente, existe algo ainda mais essencial acontecendo uma oportunidade que não permanecerá aberta para sempre. Esse tempo não se mede por minuto humano, mas por movimento do seu. Quando Deus abre ciclo, ele está diante de uma janela de transformação. So que toda janela tem limite, e que ignora o chamado cor o risco de vela se fechar sem ter atravessado. Por isso, a urgência não é exagero, é realidade espiritual. O CUJ libro movimento específico para a sua história, mas a continuidade dele depende da sua resposta. Não se trata de medo ou de ameaça, mas de entendimento. A instant que a promessa não apenas se aproximam, mas batem a porta esperando uma decisão. O tempo espiritual que agora se aproxima do fim é exatamente a chance de viver o que você pediu e silencio, mas que ainda não se concretiza porque exige posicionamento. O grande desafio é que es chamado não chega meo ao silencio perfeito. Ele se manifesta no meio da correria, das cobrança, das notícias que tentam roubar sua esperança. E por isso que tanto d'exam passar aquilo que poderia mudar completamente sua vida, não conseguem distinguir a voz de Deus no meio do barulho diário. Mas hoje, enquanto você escuta esta palavra, algo diferente acontece. E como se o proprio seu estivesse interrompendo a rotina para alcançar o seu coração. Essa posa não é comum, é divina. Não é entretenimento, não é coincidência, é intervenção. Deus escolhe momento inesperado para despertar quem já estava adormecido espiritualmente. Esse o alerta que rompe distraço e faz você perceber que o que parecia apenas diapode, na verdade, ser o início de novo tempo. O chamado está soando, e ignorá-lo e corre o risco de viver apenas a repetição do passado. Mas se você ouvir como coração, ve perceber, a oportunidade ainda está aberta e foi preparada exclusivamente para você. Quanta vezes você já deitou na cama exausto, mas não conseguiu descansar de verdade porque sua mente ainda estava cheia de cobrança? Talvez você carregue responsabilidade que parece maior do que sua própria força. Sao conta, preocupação, pressão externa e interna, expectativa de pessoa que muitas vezes nem imaginamos quanto você já lutou e silencio. Es fardo, mesmo invisível para os outros, consome sua energia dia após dia. O que pouco entendem é que esse excesso não é apenas físico, ele é espiritual. Quando alguém está sobrecarregado, começa a acreditar que não pode parar, que precisa dar conta de tudo sozinho. E nesse ponto que a exaustão oculta se instala. Você até sorri para disfarçar, mas dentro de você existe grito silencioso que clama por alivio. Esse o peso que não se vê, mas que pesa medo que qualquer carga material. O mundo aplaude sua resistência, mas não conhece sua lágrima escondida. Muito enxergam a sua força, mas não percebem que ela muitas vezes é apenas uma capa para não expor a dor que você sente. Essa fachada de coragem pode até enganar os outros, mas nunca engana a Deus. Eleve os momento que você pensa desistir, os instant que se pergunta se vai conseguir suportar meu dia. O peso invisível não foi feito para ser carregado sozinho. O seu está pronto para dividir essa carga, mas para isso é preciso reconhecer que a sua força tem limite. Quando você admite que não consegue mais, não é sinal de fraqueza, é o início da verdadeira libertação. O chamado que vem do alto é justamente para tirar dos seus ombros aquilo que nunca foi se para carregar.
Existem momento em que algo muda silenciosamente ao seu redor. Você não vê como solos nature, mas sente que existe uma movimentação diferente. E como ce uma porta estives sendo destrancada e uma fresta de luz começasse a invadir o ambiente. Essa porta representa uma oportunidade preparada especificamente para você uma resposta que já foi liberada no mundo espiritual que agora está diante de você. O detalhe que ela não está totalmente aberta. Está entreaberta, aguardando sua decisão. Deus já iniciou o movimento, mas cabe a você atravessar. Muita pessoa perdem essa chance porque ficam paralisada, esperando cine grandioso, quando na verdade a resposta já está ao alcance da mão. A porta não permanecerá aberta para sempre. Assim como uma estação passa da lugar a outra, o tempo de atravessar também tem limite. Ignorar esse chamado é como recusar uma chave que poderia libertar você de ano de esperador. O que está diante de você não é coincidência, é propósito. E aqui que preciso falar diretamente ao seu coração, não deixe essa oportunidade escapar. Se você está ouvindo esta palavra agora, é porque você decidiu te alcançar neste exato momento. Não adia a decisão, não espera amanhã. Este é o instante em que você pode escolher atravessar a porta e viver algo completamente novo. Por isso, permaneça comigo até o final deste vídeo. Ainda vou te revelar como reconhecer o cine claro dessa porta espiritual como dar o passo certo para não perdê-la. O que está presta a acontecer pode mudar não apenas sua vida, mas toda a sua história. Muitas vezes imaginamos que a batalha espiritual sempre vem de forma grandiosa, e em crise evidente ou ataque claro. Mas a verdade é que o inimigo é sutil. Ele não precisa destruir de uma vez, basta distrair pouco a pouco. O cansaço que você sente, a rotina que consome sua energia, a tarefa que parecem se multiplicar diariamente tudo isso pode ser usado como uma estratégia de bloqueio para impedir você de perceber o que o CUJ libro. Essa pequena distração funciona como corrente invisível, você acredita que está apenas ocupado, mas na realidade está sendo impedido de ter clareza espiritual. E quanto me cansado, menos a tanto você fica. O problema é que enquanto você se prend a presso do cotidiano, a porta que está entreaberta corre o risco de se fechar diante dos seus. O inimigo sabe que não pode impedir os planos de Deus, mas tenta atrasar a sua resposta. A forma mais eficiente de fazer isso é ocupar sua mente comme tanta pequena distração que você não consiga discernir a hora certa de agir. Quantas vezes você já sentiu que deveria dar passo de fé, mas dexo para depois porque algo mais urgente aparece? Esse é o risco, acreditar que sempre haverá tempo. O momento que Deus separa é único. Ele não se repete da mesma forma. E por isso que a vigilância espiritual é tão importante. Não se trata de viver ansioso, mas de viver atento. Quando você reconhece a distração como arma contra o seu destino, consegue se reposicionar e não deixar o essencial escapar. Senhor, neste momento eu te peço discernimento. Que todo peso de distração, toda confusão e todo cansaço que tentamos roubar minha atenção sejam quebrado agora em nome de Jesus. Abre-me os para que eu perceba o tempo certo e me dá coragem para atravessar a porta que o Senhor preparou. Amém. Talvez você tenha acreditado, e em algum momento, que a promessa de Deus sobre a sua vida foi esquecida. O silêncio prolongado faz isso como a gente, gera du vida, cria a sensação de abandono e até a impressão de que o oração não fora movida. Mas a verdade é que o seu nunca se esquece. Quando Deus promete, ele não volta atrás. O que pode parecer demorar, na realidade, é processo de preparação. Assim como uma semente precisa do tempo oculto na terra para germinar, assim também a promessa precisa de etapa para florescer no tempo certo. Es silencio não é ausência, mas cuidado. O que você não vê é que, enquanto espera, Deus está organizando o cenário, conectando pessoas e preparando o caminho para que a resposta chegue no momento exato e em que você estará pronto para recebê-la. Ol para trás você verá, mesmo no dia em que acreditava estar sozinho, algo sempre sustento sua caminhada. Es algo tem nome e a fidelidade de Deus. Ele não esquece seu pedido, não ignorou sua lágrima, não desconsiderou sua noite de luta interior. Cada de tal foi anotado, cada oração silenciosa foi ouvida. A promessa não morreu, e la apenas está em fase de maturação.
Kando o tempo do seu quimpre, nada nem ninguém pode impedir. Por isso, a chave para atravessar esse período e confiar mesmo quando os solos não vêm, mesmo quando a mente não entende. O que Deus falou sobre sua vida ainda está de pé, chegará de forma surpreendente. Se essa palavra está falando como você, não se ainda. No próximo ponto vous revelar como identificar os sinais de que a promessa está presta a se cumprir de que o tempo da espera está chegando ao fim. Permaneça comigo, porque essa revelação pode ser exatamente a resposta que você tanto pediu e emoração. Ante que a resposta se manifeste de forma visível, algo sempre acontece dentro de você. E despertar silencioso, como se o coração começasse a sentir que algo diferente está para acontecer. Você passa a ter uma sensibilidade maior para a coisa espiritual, começa a perceber de tal que onde passavam despercebido e sente que não é coincidência estar ouvindo determinada palavra ou cruzando como certa situação. Es despertar e aviso do seu, Deus está alinhando sua vida ao propósito e te preparando para receber o que foi prometido. Não ignores que no cine, pois el sao como o nasce do sol indicativo de que a noite está terminando e novo dia está presta a brilhar. Além do que acontece dentro de você, o ambiente ao seu redor também começa a dar indicio de transformação. Pessoa que não faziam parte da sua vida podem se aproximar, outra, que já não contribuem para ce crescimento, podem se afastar naturalmente. Porta que estavam fechada começam a se abrir, e aquilo que parecia impossível começa a dar sinais de possibilidade. Essa mudança sutil como pesa de quebra cabeça sendo organizada pelo próprio Deus. A vezes, você não entende de imediato, mas cada movimento tem propósito específico. Sao ajuste que o Senhor faz para que, quando a promessa se manifeste, você esteja exatamente no lugar certo, na hora certa, como a pessoa certa. Esperar não é fácil. E quando a resposta demora medo que imaginamos, a esperança começa a se desgastar. O coração se pergunta, será que ainda vai acontecer? Será que eu entendi errado? Será que Deus real moviu mina oração? Essa pergunta coroem a fait pouco a pouco, como gota que se aem constantemente sobre uma pedra a te desgastala. A espera prolongada pode gerar cansaço não apenas físico, mas principalmente emocional e espiritual. E nesse cenário que muito desistem, acreditando que o silêncio é o fim, quando na verdade é apenas uma pausa da manifestação da promessa. Reconhecer esse desgaste é essencial, porque só assim você pode combater ou não permitir que ele sufoque sua fé. Mesmo quando tudo parece perdido, existe dentro de você uma chama que não se apaga. E o sopro de Deus que mantém viva a esperança, mesmo que alguém dia ela pareça apenas uma brasa quase invisível. Essa chama é a prova de que a promessa ainda está de pé. A esperança pode até enfraquecer, mas nunca desaparece por completo, porque ela não depende de circunstâncias, depende da fidelidade de quem promete. Deus não é o mesmo para mentir nem filho de o mesmo para voltar atrás. Se ele falou, vai cumprir. O que você precisa é permitir que essa chama seja reacendida a cada dia pela oração, pela palavra e pela certeza de que o Senhor não se esquece de você. Senhor, fortalece hoje a minha esperança. Reacende dentro de mim a chama da fé que o tempo e a luta tentará m'apagar. Que não desista no meio do processo, mas permaneça firme até ver o cumprimento da tua promessa. Amém. Mundo cheio de informação, opinião e presso, distinguir a voz de Deus pode parecer desafio enorme. O inimigo sabe disso e tenta confundir a mente comme distraço, duvida e até voz interna de medo. Mas o discernimento espiritual é a chave para cortar esse ruído. Reconhecer a voz de Deus exige proximidade. Assim como uma criança identifica a voz da mãe mesmo e meo a uma multidão, assim também você, quanto me busca intimidade como pai, mais facilmente reconhece quando ele fala. Não se trata apenas de ouvir palavra, mas de sentir paz, clareza e convicção no coração. O Espírito Santo nunca gera confusão, sua voz traz direção e segurança. Muito confundem ansiedade comme direção, mas o discernimento espiritual serve justamente para evitar decisão precipitada. Impulso humano nascem da pressa, da emoção momentânea e da vontade de resolver logo. Já a direção divina traz paz, mesmo quando o caminho parece improvável. Para desenvolver esse discernimento, é necessário tempo de oração, meditação na palavra e sensibilidade para perceber os sinais.
Deus confirma de varia forma, a través da palavra, de pessoa, de circunstanciae, principalement, pela paz interior. O discernimento espiritual e como uma lampada e quarto escuro, quanto me você o pratica, me claro fica o camino que deve seguir. A maior dificuldade na caminada de fé e entende que o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. Enquanto no queremos resposta imediata, o seu trabalha dentro de cronograma eterno, onde cada de tal tem proposito. Essa diferença de percepção pode gerar frustração, mas também pode ser libertadora. Quando você aceita que não é o controlador do tempo, mas sim o receptor da promessa, descansa e saber que o cumprimento não depende da sua pressa, mas da fidelidade daquele que promete. O relógio humano marca minuto, mas o relógio divino marca eternidade. O cumprimento da promessa não é apenas destino, mas também processo de transformação. A espera molda, fortalece gera maturidade espiritual. O que enterra ansiedade se torna paciencia, o que enterra medo se transforma em confiança. Quando a promessa finalmente chega, você percebe que não apenas recebe algo, mas se tornou alguém diferente mais forte, mais preparado, mais consciente do valor daquilo que Deus entregou e sua amaos. Esse é o verdadeiro poder do tempo de espera, formar e você a capacidade de sustentar a benção que está chegando. Depois de toda a caminada, de noite de oração e de lágrima derramada, chega momento e que o coração simplesmente sabe, a vitria está próxima. Não é apenas uma sensação emocional, mas uma convicção espiritual plantada por Deus dentro de você. Essa certeza é como aviso do seu, o tempo de chorar está chegando ao fim e o tempo de sorrir se aproxima. E a lembrança de que cada batalha, cada silencio e cada espera tinham propósito específico e que agora tudo está prestes a fazer sentido. A vitria não é apenas o fim de processo, mas o início de uma nova jornada. Quando a promessa se cumpre, você entra em novo nível de fé, mais confiante preparado para viver ainda medo que Deus tem reservado. E como atravessar rio, quando chega a outra margem, você percebe que não é mais a mesma pessoa, parfois transformado durante a travessia. Essa nova fase é o início de tempo de abundância, gratidão e testemunho. Senhor, obrigado por tua fidelidade nunca falha. Dame força para permanecer firme até o cumprimento da promessa. Que minha fé seja renovada e que minha vida seja testemunho vivo do teu poder. Amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, não se daqui sem curtir esta video, se inscrever no canal e compartilhar como alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Sua interação ajuda a espalhar a palavra de Deus pode ser o instrumento para transformar vida. Junte-se a nous nessa missão de fé e esperança.